Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou aqui no Investidor em Foco, dia daquele café com canelas, já tradicional aqui na nossa programação deste podcast que você ouve em todas as plataformas de podcast. Hoje é dia 25 de junho e a gente vai fechar a semana com uma história muito legal para vocês, que eu já vou contar. Antes, darei as boas-vindas à minha dupla de hoje. Pedrinho, como está você? Olá, oi Rê, tudo bem? Mais uma semana aqui, hein? Mais uma, o mês está acabando e o semestre está acabando, Pedrinho. Isso aí, é hora de olhar, ver o que deu certo, o que não deu e já preparar para o segundo semestre que promete, né? É verdade, é verdade. Bom, Pedrinho, hoje a gente tem uma história muito bacana para contar aqui. Eu não vou dar spoiler, eu vou apresentar nosso convidado e vamos deixar que ele fale, porque a dica do Pedrinho de hoje, gente, vai estar em torno dessa historinha que a gente vai contar. Então, Vitor Dweck, gestor da estratégia Quantamental da Itaú Asset. Seja bem-vindo ao podcast, a gente quer saber de muitas coisas de você, espero que você já tenha pegado seu café e já esteja pronto aí para esse papo. Oi Renata, oi Pedro, já estou com o meu café na mão, estou pronto para esse papo, vai ser um prazer conversar com vocês e vamos lá, vou contar um pouquinho da história da nossa estratégia Quantamental. Muito legal. Bom, gente, só para contextualizar para vocês, a Quantamental é uma gestora que está ligada à Itaú Asset num modelo multimesas que a Asset vem trabalhando. A gente já contou um pouco aqui sobre isso, que é quando ela traz várias gestoras para fazer a distribuição de algumas estratégias. E aí, Vitor, eu queria que você começasse explicando para a gente o que de fato significa Quantamental. Maravilha, vamos lá, Renata. Quantamental é a combinação da análise quantitativa, né, da análise por modelos matemáticos, estatísticos, com a supervisão humana dos fundamentos. Então, a gente combina o que os nossos robôs, os nossos modelos estão dizendo, com a nossa opinião humana na hora de tomar uma decisão. E é assim que a gente faz o nosso investimento. Vitor, a gente até, né, Rê, aqui no podcast, está parecendo podcast de ficção científica, né, ultimamente. A gente tem falado de criptomoeda, de blockchain, de investimentos na saúde com DNA, mas não é. Eu acho que o mundo mudou demais, a tecnologia veio para ajudar a gente, cada vez mais tem feito parte da nossa vida. Então, acho que hoje o Vitor está aqui também para contar um pouco disso, né? E aí, Vitor, para quem está ouvindo a gente, assim, separa um pouco, vamos separar essas histórias para quem está ouvindo a gente ficar mais fácil. Primeiro, o que é uma análise quantitativa? Quando você fala, putz, modelo, o robô vai me ajudar com quantificar as oportunidades, o que exatamente isso quer dizer? Vamos lá, vamos separar então essa história em dois. Uma análise quantitativa, uma análise por modelos, é você quer tomar uma decisão. Vamos dizer que você acha que você está olhando ali para uma ação de uma empresa. Tem uma regra aqui, ó. Todo dia se ela subiu ontem e subiu antes de ontem, hoje ela vai subir também. Eu vou comprar essa ação. Você inventou uma regra simples. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Mas uma regra simples. O que eu posso fazer? Como é que eu posso trabalhar isso de forma quantitativa? Eu testo essa regra nos últimos 10 anos, 15 anos e vejo se tomar essa decisão dessa maneira foi uma coisa bem sucedida, né? Se eu conseguir ter êxito tradando assim, e se eu tive sucesso tradando assim, então eu criei um modelo bem sucedido, tá? Isso é você fazer uma modelagem quantitativa, você poder testar no passado, e esse teste no passado, inclusive, tem um nome que a gente usa o jargão do inglês, o backtest. Você testar no passado um modelo matemático, um modelo estatístico, para saber se ele foi bem sucedido
todas as vezes, ou boa parte das vezes, que você tomou decisão dessa maneira. Tá? Então, quando a gente fala assim, tem um fundo quantitativo, que a nossa gestão é a gestão de fundos quantitativos, é porque ele se baseia nesse tipo de tomada de decisão. Uma tomada de decisão onde a gente fez o teste daquele modelo no passado e foi um modelo bem sucedido no passado e a gente acredita que ele vai seguir sendo bem sucedido operando no mercado dessa maneira. Mas aí, para isso acontecer, vocês combinam com a análise humana. Exato. Vamos lá, a gente faz duas coisas. A gente hoje, até para simplificar a explicação, a gente hoje tem um time de robôs. Tá? Na estratégia Quantamental, os nossos fundos são geridos por um time de robôs. E aí, a gente vai combinar o que esses robôs estão querendo fazer no mercado, tá? Com a nossa supervisão humana para saber se ele pode fazer daquele jeito que ele está querendo fazer ou não, ou se tem alguma coisa que a gente sabe, que ele não sabe e que, por isso, aquela operação deveria ser evitada. Então, a essa combinação de análise quantitativa, de modelagem quantitativa, com a supervisão humana, que está olhando ali o todo e vendo se não tem nada fora do esperado, a gente dá o nome de Quantamental e a gente faz a gestão dessa maneira, né, nos nossos fundos, na família de fundos Quantamental dentro da Itaú Asset. Muito legal. Da onde que veio essa ideia de juntar as duas coisas, Vitória? Tem a ver com processamento, com a quantidade de informações que o próprio gestor pode considerar na hora da tomada de decisão? Da onde que veio essa ideia de juntar a capacidade do robô com a capacidade humana? Olha, bom, ela vem primeiro, no passado, né, a nossa experiência era 100% quantitativa. E a gente percebia que em determinadas situações, o que os nossos modelos estavam sugerindo fazer não estava muito alinhado com a dinâmica do mercado. E aí a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, falando o que dá para fazer diferente, tá? E o que dá para fazer diferente é você, de forma sistemática, ter essa supervisão humana, essa ponderação humana sobre o que os teus robôs estão querendo fazer. E eu te diria o seguinte hoje, Pedro, na minha opinião, em qualquer área do conhecimento, tá, a gente deveria estar combinando o conhecimento da análise dos dados com o conhecimento humano para tomar melhores decisões. Então, assim, hoje, fazer gestão Quantamental é para a gente você combinar o que são duas abordagens muito bem sucedidas, que é a abordagem baseada na análise de dados, tá? Com a abordagem de quem tem experiência. Se você combina os dois, você vai ter uma decisão provavelmente melhor do que usar só uma delas. E foi nisso que a gente resolveu se dedicar e criar toda essa metodologia e ser o precursor disso no Brasil. Que bacana. E nessa linha, Vitor, vocês criaram um time que já conta com mais de 10 robôs e esses robôs têm nome, têm aí uma personalidade, uma carinha. Quero saber o seguinte, vocês estão contratando robô para o trabalho, é isso? É quase isso, né? A gente tem o nosso trabalho diário é a gente desenvolver esses robôs, tá? E é com muita dedicação, muito conhecimento e até muito carinho que a gente faz cada um deles. Então, a gente tem, por exemplo, aí o nosso robô mais experiente, que é o Ed. O Ed é um craque em arbitragem estatística. O que é arbitragem estatística? É você buscar divergências no mercado de ações que irão convergir num curto período de tempo. Então, o Ed é o cara que sabe fazer isso e faz isso bem há anos, tá? Então, ele, de fato, tem nome, né? O Ed tem nome e ele é, no nosso time de robôs, o cara com essa especialidade, tá? Como você falou, são mais de 10 robôs no time e cada um é feito da mesma forma, com muito conhecimento. Aí, vamos lá, tem a parte, né, de conhecimento acadêmico. O time todo, nossa equipe humana toda tem um forte conhecimento acadêmico, formação em computação, em estatística, em engenharia e até economia, para poder fazer, né, montar esses robôs. E aí a gente desenvolve cada um deles com uma expertise para atuar num nicho do mercado e aí junto com a equipe humana para tomar as melhores decisões de investimento. O Yuval Harari tinha escrito que as 21 lições do século XXI, né, que ele falava que os humanos e os robôs iam conviver a partir de 2050. Mas eu, em 2021, já estou me sentindo aqui falando... Eu não vou falar Robocop, porque vai entregar a minha idade,
mas com o Homem de Ferro, para quem é mais jovem, alguma coisa do gênero, né? Porque, Vitor, você tá mais pro Homem de Ferro, pro Robocop, como que é isso, hein, meu? Cara, olha, a sensação, não sei se é de Robocop, mas pensa o seguinte, a gente tem um time de robôs em campo e o nosso papel aqui na gestão é ser o técnico deles, né? E a gente tem que tratar cada um, às vezes até do lado sentimental, tem um que não está indo muito bem, tem um que está indo melhor, a gente tem que saber lidar com essas sensações humanas na pele do robô. Então, faz parte do nosso dia a dia. Eu brinco que a gente tem uma ligação umbilical com cada um deles. De verdade. A gente tem até um pré-sentimento de quando é que um vai mandar bem, quando é que um vai mandar mal, por saber, de fato, como é que a gente programou eles, né? Como é que eles foram criados e em que cenários de mercado eles geralmente se dão bem e em que cenário eles não se dão tão bem. Agora, isso faz parte da nossa gestão. Tá? Saber dizer, ó, agora é a hora do Ed, vamos dar um pouquinho mais de risco para o Ed, para ele operar com um pouquinho mais de volume. Olha, agora o Joel, que é o nosso robô que olha para o balanço das companhias, é hora de deixar ele um pouco ali na lateral do campo. Não deixa ele no centro, não, porque não é a hora dele brilhar. Então, assim, parece uma coisa divertida, e é divertido, mas que na prática tem muito efeito em gerar retorno, né, para os nossos fundos de investimento. Então, a gente lida com esse time de robôs, de novo, com muita preocupação que o estudo deles foi feito da melhor forma possível. A gente tem muitos anos de experiência fazendo isso, né, para garantir que o modelo que está por trás daquele robô está sendo implementado da melhor forma possível, mas na hora de entrar em campo, tem essa visão do técnico de um time de futebol. E cada um ali tem seu papel no time para a gente fazer o gol, e o gol é, obviamente, gerar retorno positivo para os cotistas dos fundos. Que bacana, gente. E eles têm carinhas, né, Vitor? Cada um tem carinha. Eu vou te dizer que cada um tem carinha, corpo e perna. Né? Se você olhar aí no nosso site lá da Itaú Asset, você vai ver a cara de cada um, a descrição de cada um. E a gente tem outra coisa que a gente faz, é o seguinte: o melhor robô do trimestre, ele ganha uma versão 3D. É sério. Eu vi ontem, quando a gente falou sobre o podcast, qual foi que eu vi na sua câmera? Você viu o Ed, justamente o Ed. Eu vi o Ed, o amarelinho, com o olho grandão, assim. Você viu o Ed. Você viu o Waze também. Esse é o Waze. Do olho maior é o Waze. Do olho maior é o Waze. Que é o nosso... bacana. Quem é o Waze? Tem que falar para o pessoal não está vendo. Quem é o Waze? O Waze é o nosso robô que acompanha o que os analistas do sell-side estão dizendo. Então, ele é basicamente o cara que vai ler o relatório do sell-side, saber o que os analistas estão falando sobre todas as empresas do mercado e vai montar a carteira de ações dele baseado na opinião dos analistas. Tá? É daí que ele se alimenta. O Waze se alimenta do que os analistas estão comentando sobre as empresas. E aí tem até uma curiosidade. No início da pandemia, ali em março de 2020, quando os analistas pararam de publicar seus relatórios, a gente deixou o Waze por um mês no banco de reservas. Ele não operou porque justamente a fonte de informação dele cessou. E se ele não tem fonte de informação, ele não tem o que fazer. A gente tirou ele de campo por um mês e foi voltando ele devagarzinho depois que os analistas voltaram a ter um fluxo de publicação mais constante. Que bacana. E para quem tá com curiosidade aí para conhecer os robozinhos, as carinhas e tudo mais, a gente vai deixar um link aqui na descrição que vocês podem clicar e acompanhar de quem a gente tá falando, quem são esses robozinhos, porque o pessoal preparou um material que mostra um pouquinho deles. E aí você falou de estratégia, da atuação de alguns dos robôs em parceria com as equipes de humanos. Vamos falar um pouquinho dos produtos, Vitor, começando pelo Quantamental Edge? Vamos lá. Então, o que é o Quantamental? O Quantamental Edge é o nosso fundo que ele é long e short neutro, tá? E aí eu vou explicar isso melhor. A gente só opera ações, tá? Principalmente ações brasileiras, mas também ações americanas, tá? Todos os robôs do nosso time entram em operação no nosso fundo Itaú Quantamental Hedge, e eles fazem o quê? Eles compram e vendem ações, aqui e lá fora, e de forma neutra.
o que significa que eu compro uma quantidade de ações e eu vendo a mesma quantidade de ações. Por que é bom você operar dessa forma? Ou por que essa também é uma boa forma de operar? Porque eu evito, ao fazer isso, ter eu consigo fazer uma operação bem isenta em relação ao caminho da Bolsa. A Bolsa subir ou a Bolsa cair não deveria interferir no resultado do meu fundo. O Itaú Continental Hedge pretende e consegue ganhar dinheiro em cenários de alta da Bolsa e de queda da Bolsa. Tá? Então, ele é um fundo para justamente o investidor que está querendo uma coisa neutra. Tá? Ele não está querendo apostar direcional, ele está querendo uma coisa neutra que ganha dinheiro ao longo do tempo. Tá? Esse é o nosso fundo Itaú Continental Hedge, que tem a presença de todos os robôs do nosso time de robôs. E nesse produto, né, Vitor, imagino que ajude muito ter essa capacidade de análise dos robôs, porque algumas distorções do mercado, eventualmente um fluxo mais forte num papel ou outro, você consegue mapear centenas, se não milhares de ações aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e qualquer 0,5%, 1% de distorção que dê entre dois papéis, você consegue entrar e pegar essa oportunidade, né, imagino. Então, essa é uma expertise, por exemplo, da ADA. Tá? A ADA é uma robô nossa que opera ali na contratendência e ela tem uma expertise de pegar umas operações mais rápidas, e o próprio Ed, que eu falei antes, também. Então, cada robô tem seu tempo de atuação, tem a sua habilidade, o que ele sabe fazer, e a forma com que ele opera no mercado é diferente entre um robô e outro. E aí a gente tem uma segunda vantagem nesse fundo, que é o seguinte: ao ter muitos robôs operando, eu tenho uma diversificação enorme no fundo. Para vocês terem uma ideia, hoje na minha carteira brasileira tem posição em mais de 100 ações. Então, assim, um fundo quantitativo consegue fazer isso. Lá fora, a gente tem 3 robôs operando, e aí no total tem posição em mais de 50 ações. Então, assim, a gente consegue ter bastante diversificação. E ao ter muita diversificação, eu consigo, inclusive, me diferenciar muito dos fundos que competem com a gente. Tá? Eu diria que hoje, o Itaú Continental Hedge, por ser um fundo quantitativo, tá? Que opera dessa forma long, short, neutro, ou seja, comprando e vendendo ações com o mesmo peso. Então, de forma quantitativa, long, short, neutra, e com essa diversificação toda, ele se torna um fundo único. Você não tem um outro fundo que faça isso no Brasil. Tá? Dessa forma, com bastante diversificação e quantitativa, você não tem outro fundo que faça isso no Brasil. E aí a gente traz um diferencial para os clientes do Itaú e até para clientes que estão fora do Itaú, já que o fundo também se encontra disponível em plataformas de investimento. É um diferencial grande. Ele não tem correlação, o fundo não tem correlação com o Ibovespa, por exemplo, e não tem correlação com outros fundos do mercado. Então, esse é um super diferencial aí que a gente trouxe para a grade de fundos do Itaú e da Itaú Asset. Muito legal. E para deixar a Renata feliz, a partir de R$1, qualquer público, a nossa Robin Hood, Vitor. Aqui tem que ser democrático, tem que ser para todos os clientes. Então, R$1. Qualquer público, R$1 consegue investir no produto, taxa de administração em 75 ao ano e taxa de performance 20% do que excedeu o CDI, super em linha com a estratégia aqui que ele faz, e é um produto que a cota de aplicação no primeiro dia útil já executa e resgate 15 dias corridos mais 2 de crédito, mas é um multimercado, é um multimercado com um certo risco, então sempre vale aquelas palavrinhas que a gente sempre fala, diversificação, investir um pouco do recurso aqui, mas sempre de forma diversificada, não é para botar todo o dinheiro, e é um produto, obviamente, de médio e longo prazo aqui para os robozinhos acharem as oportunidades, essas oportunidades se concretizarem, trazerem retorno aqui para o investimento, não é para usar isso de fluxo de caixa, de investimento de curto prazo. Mas tem um outro fundo, além desse, Vitor, que eu queria que você falasse um pouquinho, que é o Continental Gems. E para quem não sabe o que é Gems, é nada mais, nada menos do que joias em inglês. Então, por que o fundo tem esse nome? E imagino que o nosso querido Ray, que é o robozinho, eu não vou dizer que é meu favorito, porque você falou que eles têm sentimento. Então, se eles têm sentimento, eu não vou criar confusão entre eles, né, Rê? Não vou falar que ele é o meu predileto, mas eu vou dizer que eu gosto muito dele.
Pedro, cara, você pode ter seu predileto, acho que o problema maior seria eu ter meu predileto, né? Eu até ia te fazer verdade. essa pergunta, mas você já respondeu. O problema seria eu ter meu predileto. É que nem filho, cara. Não existe predileto. Existe predileto, favorito, né? Você pode dar os adjetivos, mas todos têm que se sentir queridos iguais. A palavra gems, que nem você obviamente pescou, é joias, porque o objetivo desse fundo é pegar as joias preciosas da Bolsa Brasileira. Tá? E a gente está chamando aqui de joias preciosas, são aquelas pequenas e médias empresas brasileiras que têm muito valor, tá? E que para um fundo como o nosso, quantitativo, ele consegue descobrir, às vezes, reais joias, né? Que não estão sendo tão bem percebidas pelo mercado. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o Itaú Continental Gems. Tá? Ele é um fundo com foco em médias e pequenas empresas brasileiras, tá? Onde hoje 6 robôs do nosso time operam escolhendo as suas carteiras de ações. Então, vou começar pelo seu favorito, tá? O Ray. O que o Ray faz? O Ray é o irmãozinho do Joel. Ele olha para o balanço das companhias para tentar escolher as melhores empresas entre as pequenas e médias empresas da Bolsa Brasileira para botar na carteira dele. Tá? E ele faz isso, obviamente, com a habilidade que ele tem de olhar para um monte de variáveis e dizer, essas são as minhas preferidas. Tá? E ele monta essa carteira. Então, o Ray é, inclusive, o nosso robô que tem a maior alocação de risco no fundo. Tá? Então, ele é o teu favorito e, no nosso caso, ele é o nosso robô de maior risco alocado no fundo e ele vai escolher as melhores ações ali na cabeça dele, né? no modelo dele, da Bolsa Brasileira, dentro do segmento de pequenas e médias empresas. Junto com ele tem outros 5. Então tem o Waze também operando, que é o que olha para o relatório dos analistas e escolhe, com esse viés, com o viés do relatório dos analistas, quais seriam as melhores empresas para ter na carteira. Tá? Tem o Boaz, que é o nosso robô, que a gente não falou dele ainda, mas está no Red e está no Gems, que olha para empresas que estão num turnaround, empresas que nos últimos anos vêm demonstrando bastante resultado, bastante crescimento, que elas estão melhorando de performance. O Boaz, ele também tem lá as preferidas deles. Tá? E aí, na soma de todos os robôs, tem ainda o Bugle, tem ainda a Leda. A Leda é nossa especialista em trend following, em seguir tendências. Ela vai montar uma carteira de ações que estão em tendência para botar na cesta dela e se juntar aos outros robôs dentro do nosso fundo Itaú Continental Gems. E aí, o que tem no fundo, então? Tem a soma dessa carteira de cada um dos 6 robôs, o que dá, de novo, uma exposição bem diversificada. Hoje tem mais de 50 ações desse segmento de pequenas e médias empresas, tá, dentro da carteira do fundo. Agora, é um fundo que a gente chama de long only. Ele só compra ações e está sempre com todo o patrimônio do fundo alocado nessas ações, que, em outras palavras, é dizer que ele tem 100% de alocação nas ações. Então, é um fundo de risco, tá? É um fundo que está ali com todo o patrimônio alocado nessas 50 e poucas empresas, escolhida por nossos 6 robôs, e o objetivo dele é bater o índice de small caps. Existe um índice da B3 chamado índice de small caps. Tá? Uhum. E aí, por que a gente tem esse foco? A gente tem esse foco porque a gente acredita que no médio e longo prazo é nesse segmento que você vai extrair o melhor alfa, né, o melhor retorno. É um fundo de longo prazo. Você vai ter o melhor retorno. É um segmento que, nesse momento de Brasil, onde nos últimos 3 anos a gente teve mais de 70 IPOs, eu consigo trabalhar em cima, por exemplo, dessas 70 empresas que entraram na Bolsa. Tá? No segmento, quando você olha para as maiores empresas, você esquece desse segmento. Eu consigo trabalhar no segmento de tecnologia, que é um segmento novo no Brasil, tá? E eu consigo não esquecer dos outros segmentos. Então, a gente tem uma visão muito mais ampla em termos de segmentos de mercado, olhando para esse nicho de médias e pequenas empresas. Tá? O fundo está com um ano excepcional. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão poder ver o resultado do fundo. E é isso. E a gente acredita que isso vai ser assim. É um segmento que a gente acredita que consegue gerar, dessa maneira, um retorno muito forte ao longo dos anos. Ele está superando muito bem o benchmark, supera também o Ibovespa bastante.
E a gente consegue fazer isso com menos volatilidade que os índices, o que é uma outra proposta da estratégia, ou seja, é bater o índice de small caps, bater até o índice de Ibovespa de quebra, com menos volatilidade que esses índices de ações. Tá? E a gente tem conseguido fazer isso, e é por isso que a gente quis dar o nome desse fundo de gems, de joias, para a gente poder escolher as joias preciosas da B3. Foi muito feliz no nome. Também super acessível, R$1 para todo o público. Obviamente é renda variável, a longo prazo. Taxa de administração 2,25, com 20% do QCD, o 100% do índice de small caps como taxa de performance. As cotas são D+1 para aplicação, cota de resgate 30 dias corridos, mais 2 de úteis para crédito em conta. Aqui um pouquinho da característica mais operacional do produto, mas eu acho que esse produto não podia ter tido nome melhor. Realmente é uma joia muito bacana aqui o produto, Vitor. Obrigado, a Leda é minha preferida. Já escolhi. O duro é que eu falei Robocop, mas você vê que o Robocop ficou para trás. É uma coisa mais Transformers, né? Porque tem vários robôs, na verdade. Total. Você falou Homem de Ferro, mas é até mais moderno que o Homem de Ferro. Exato. Eu vou ficar com a Leda. Você ficou com o Ray, né, Pedro? O Ray. Eu tô em busca das joias. Muito bom, muito bom. Bom, Vitor, você trouxe todas essas dicas de conhecer os robozinhos. Acho que o pessoal ficou interessado. Eu tô aqui vasculhando a vida de todos eles para conhecer melhor. Mas eu queria saber se você tem alguma dica para o fim de semana dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes que já, como Pedrinho, estão convencidos de investir nestes produtos tocados pelos robôs. Pô, com certeza tenho dicas para um fim de semana. Eu acho que vou dar uma dica aí que vai ter um link direto com a nossa conversa. Eu falei muito do nosso robô Ed. Os nossos robôs, eles são homenagem a alguém, tá? Cada robô é uma homenagem a alguém. E o Ed é uma homenagem ao Edward Thorp, que foi talvez o precursor no mercado americano na década de 60, com modelos de arbitragem estatística. E o Edward Thorp, hoje, que deve ter mais ou menos 80 anos, escreveu uma autobiografia. Tá? E é uma autobiografia que saiu há pouco tempo em português. O nome do livro em português que ele escreveu é Um Homem para Qualquer Mercado. O Edward Thorp ele ficou mais conhecido pelo... Não sei se vocês viram aquele filme 21, Quebrando a Banca, né? O filme Quebrando a Banca relata a história dele, que era um professor do MIT. Olha! Que, junto com outro professor, o Claude Shannon, do MIT, desenvolveram métodos para bater o cassino. Ele desenvolveu um método para bater o jogo do Blackjack, né, o 21, e ele foi com uma equipe de alunos para Las Vegas e ele mesmo treinou, ele praticou para ganhar do cassino e ele ganhou muito dinheiro até ser expulso dos cassinos. Agora, esse foi o sucesso inicial da vida dele. O grande sucesso que ele teve foi sendo gestor por 20 anos de um fundo que teve ali um retorno médio líquido de mais de 20% ao ano. Foi um fundo que ele geriu dos anos 60 aos anos 80. E aí, nesse livro, ele conta um pouco da história do cassino, mas conta muito da história dele como gestor. E é um super ensinamento. Cada capítulo do livro é um super ensinamento, ele escreve muito bem e é uma autobiografia. E esse livro acho que pouca gente conhece, então vai a minha dica para o fim de semana, Um Homem para Qualquer Mercado, do Edward Thorp. Muito legal. Bom. Puta, conhecia, adorei. Pedrinho? Não conhecia, mas certamente vou buscar, achei super bacana. E vou trazer mais convidados, né, Rê, para ter mais fontes de entretenimento e de coisas bacanas. Foi ótima dica, gostei. Vitor, o Pedrinho fica muito preocupado que ele não vai dar conta de tanta dica. Toda semana a gente traz e chegou uma hora que estava esgotando as opções ligadas a investimento, né? Então, quando alguém traz uma coisa dessa, a gente fica bem feliz, né, Pedrinho? É o custo de participar no podcast. O convidado tem sempre que trazer uma dica para ajudar a gente. Não, e vocês podem dar um desafio pro convidado. Você pode dizer, tem que ser uma dica nova. Tá aqui as dicas que já foram dadas.
É isso aí, claro. É isso aí. Nosso desafio. Com certeza. Com certeza. Muito bom, gente. Adorei o papo. Pedrinho, você foi convencido a esta semana investir seu rico dinheirinho nos fundos Quantamental? Ah, sem dúvida. Eu vou quebrar o porquinho aqui para pegar as moedinhas que sobraram do mês e vou investir no James aqui, que eu achei muito bacana. E o Red, óbvio, também é um produtaço, achei bem interessante. As duas opções para quem está procurando um multimercado ou para quem está procurando um fundo de ações, belas dicas. Acho que hoje a gente caprichou bastante. Muito bom. Claro, né, gente, que a gente reforça toda vez aquela recomendação de seguir o perfil, de diversificar, que o Pedrinho já trouxe aqui. Mas ficam essas dicas e foi um prazer, Vitor, ter você aqui com a gente, conhecer os seus funcionários robôs também. Foi um grande prazer. Obrigada por ter participado desse episódio aqui. Pô, Renato, o prazer foi meu, Pedro, foi realmente um café delicioso. Eu tomei aqui um café, vale dizer que eu tomei um café, ainda tomei um café com... Eu tinha um financier na minha frente, não sei como ele apareceu, ele estava aqui, tomei meu cafezinho com o financier enquanto eu bati um papo com vocês. Do meu lado foi também um prazer, e é sempre um prazer contar da história das estratégias Quantamental. Muito legal. Valeu, então, meninos, bom fim de semana para vocês. A gente se encontra numa próxima e o podcast volta na semana que vem. A gente espera todo mundo aqui com a gente. Até mais. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.